Que Deus maravilhoso, né? Que dia lindo. Deus, ele tem cuidado de cada um de nós. Aqui em Gênesis capítulo 50, no versículo 20, está escrito: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Sabe, Jacó acabara de falecer. Após o sepultamento de Jacó, os irmãos de José vieram até José e diz a Bíblia que eles prostraram diante de José e disseram a José: Olha, nosso pai, antes de morrer, pediu que você perdoasse o nosso pecado. Os irmãos de José estavam com medo que, com a morte do pai, José agora o vingasse pelo mal que eles haviam feito a José. É então que José responde: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José diz aqui uma verdade. Sabe, nenhum mal vem de Deus, né? Mas Deus, às vezes, ele permite que o mal ele prossiga para um bem maior, para um propósito maior. Nunca foi propósito de Deus que os irmãos de José o traíssem ou tratassem mal. Isso não é o propósito de Deus, né? O propósito de Deus é que os irmãos vivem em união, que tratem bem uns aos outros, que se amam. Nunca é o propósito de Deus que os irmãos se odeiam, que traia, mas isso aconteceu. O mal está aí arraigado no muito do pecado, isso aconteceu. Deus poderia ter livrado José, dos irmãos de José, mas Deus transformou isso em um bem. Transformou isso em um propósito que Deus tinha para José, que era para deslocar ao Egito. Como eu disse, Deus poderia ter arrumado um outro meio, e era plano de Deus, mas Deus então aproveitou esse mal e transformou em bem. E é assim que Deus faz, é assim que Deus faz. Né? Às vezes surge uma pergunta: por que uma pessoa fiel a Deus, né, sofreu um acidente e morreu? Por que Deus permitiu? Por que Deus não salvou? Ou por que Deus salvou outra que era totalmente levada à vida totalmente ímpia, desresgada, contrária à palavra de Deus, e sofreu também um acidente, talvez muito pior, e Deus o livrou? Por quê? Porque Deus tem propósito. Deus transforma o mal em bem. Vou dar um exemplo da primeira pessoa que eu falei. Talvez uma pessoa fiel a Deus, né, sofre um acidente. Deus não planejou o acidente aconteceu ali. Talvez um descuido de uma pessoa ou o próprio inimigo irado, né, contra essa pessoa que é fiel a Deus. A Bíblia fala que ele está irado, que sabe que pouco tempo lhe resta, e às vezes ele quer realmente, de fato, destruir essa pessoa. Deus poderia livrar? Poderia. Aí Deus permite. Por que Deus permitiu? Porque às vezes Deus viu que essa pessoa, naquele momento, ela estava salva. E Deus viu que Deus é onisciente, que talvez lá na frente ela não estaria salva. Talvez lá na frente, né, alguns anos depois, essa pessoa ia abandonar Deus, mas naquele momento ela estava salva. Então, para um propósito maior, para um bem maior, aí Deus permite. Não foi Deus que causou. A segunda ilustração que eu falei: uma pessoa totalmente ímpia, leva uma vida totalmente contrária à vontade de Deus, né? Sofre um acidente. O inimigo também quer destruir essa pessoa, porque o inimigo sabe, se destruir essa pessoa naquele momento, essa pessoa está perdida, e causa talvez um acidente. Ou não foi talvez nem o inimigo que causou, talvez essa pessoa embriagada, né, tenha causa ou efeito também. E Deus não intervém ali nas escolhas das pessoas. Deus não intervém na causa e o efeito das nossas escolhas. Então essa pessoa sofre um acidente, ou seja, causada por inimigo, ou por ela, talvez embriagada. Então Deus, às vezes, salva essa pessoa. E alguém pergunta: poxa, Deus salvou essa pessoa, mas não salvou aquela que era fiel. Talvez é porque Deus viu que lá na frente essa pessoa ia arrepender dos seus pecados, ia se converter, ia levar uma vida santificada, transformada, e poderia ser salva. Então Deus vê lá no futuro. Mas naquele momento, não. Então Deus a salvou. E Deus, então, salva daquele acidente.
para salvar essa pessoa lá na frente. Então, o mal, Deus o transformou em bem. Compreende? Então não cabe a nós, às vezes, questionar Deus, murmurar contra Deus, porque está passando isso comigo, eu sou fiel ao Senhor e está acontecendo isso. Deus tem propósito. Né? A gente não vê em momento nenhum José murmurando nos momentos difíceis que ele passou. No momento que ele foi jogado na cisterna, no momento que ele foi vendido, no momento que ele se tornou escravo de Potifar, no momento que ele foi preso. A gente não vê José murmurando, reclamando. A gente vê José dando o melhor de si. E a Bíblia fala que Deus o abençoava em tudo. Ele prosperava, ele dava o melhor de si em toda a ocasião, porque ele sabia que Deus estava com ele. Então José ele entende isso e fala para os irmãos, no versículo 19, ele fala assim, José responde, não tem mais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Então, meu amigo, eu quero concluir dizendo, não murmure contra Deus, não reclame contra Deus. Viva uma vida de santidade. Dá o melhor de si e procure o batismo diário do Espírito Santo. E viva ciente de que tudo que acontecer na sua vida, Deus o permitiu, pensando nas melhores coisas, nas melhores intenções. Deus tem um propósito para você. E o propósito maior de Deus para cada um de nós é a nossa salvação. Se for possível, para ser salvo, que eu morra agora, que eu morra. Para ressuscitar na manhã da ressurreição, um corpo glorioso transformado para ir para o céu. Que Deus abençoe você. Nunca se esqueça, Ele te ama muito, cuidou de você até agora e vai continuar cuidando. Então fica em paz, fica tranquilo, né? Gostou da mensagem? Dá um like aí, dizendo que gostou. Compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no canal. Que Deus abençoe você. Um forte abraço.